Imagina uma pedra. Então você decide, por motivo nenhum, quebrar ela ao meio. Você então terá duas metades menores do que a pedra original. Agora pegue uma dessas metades e repita o processo várias vezes. Será que existe um limite para o qual podemos dividir essa pedra? E se sim, podemos enxergar esse objeto tão pequeno? Vamos descobrir. Antes de mais nada, queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo e se inscrever também, para a gente bater os 100 inscritos. Isso ajuda bastante, tá? Valeu! Bem, se você ficou curioso com essa pergunta da pedra, não se surpreenda quando eu disser que ela foi originalmente proposta há mais de 2000 anos, pelos filósofos gregos Demócrito e Leucippe. Para eles, a existência de um limite fundamental para quando a matéria poderia ser dividida, um limite ao qual não poderíamos mais quebrar a pedra. Surgiu então aí o termo átomo, que quer dizer exatamente isso: indivisível. Bom, acontece que temos os chamados átomos como os blocos essenciais para a construção da matéria no universo. Mas ao contrário do que seu nome original sugere, o átomo não é tão indivisível assim não, podendo ser subdividido em entes menores, as chamadas partículas subatômicas. Mas então vem aquela pergunta que eu vejo muito aluno fazendo: mas como sabemos que um átomo existe? Alguém já viu ele? Ou então, como sabem que existe realmente as tais partículas fundamentais, as partículas subatômicas? Vamos por partes, já dizia Jack. A existência do átomo sempre foi algo de grande interesse por parte da humanidade. Afinal, a ideia de que tudo poderia ser construído por blocos, por coisas tão pequenas, poderia explicar muita coisa sobre a nossa própria existência. O problema é que, por mais que se queira, não se poderia enxergar um átomo no sentido literal da palavra, tal como estamos acostumados a enxergar. Por exemplo, você enxergando agora a tela do seu smartphone ou do seu computador, me vendo agora, né? Isso porque, para que enxerguemos um objeto, essencialmente ele deve estar sendo iluminado por uma fonte de luz, sendo que nossos olhos somente enxergam uma pequena faixa de todo o espectro luminoso, o chamado espectro visível. Eu falei um pouco sobre a luz em um vídeo anterior sobre o Dia Internacional da Luz. Vou deixar o vídeo no card destacado, beleza? Mas enfim, quando a luz interage com a matéria, alguns efeitos podem ser gerados, mas na sua maioria, no que diz respeito à visão, basicamente, o objeto acaba por refletir comprimentos de ondas específicos que se traduzem em cores para os nossos olhos. Acontece que a faixa do visível vai de 400 a 760 nanômetros. Isso quer dizer que qualquer valor menor ou maior do que isso, nosso olho já não consegue mais captar. Ok, mas o que isso tem a ver? Ocorre que o átomo tem o tamanho de 0,1 nanômetro, ou melhor dizendo, 1 angstrom. Isso é um tamanho tão pequeno, mas tão pequeno, que o comprimento de onda do visível passa pelo átomo como se ele não fosse nada. Então, mesmo se quisermos, nunca veríamos ele. Contudo, apesar de não podermos ver no sentido visual do termo os átomos, podemos ainda analisar seus efeitos no mundo macroscópico. Os próprios químicos do século XIX propuseram a existência deles para justificar as substâncias e as suas características. Portanto, a partir de certas situações, podemos intuir a existência de algo muito pequeno responsável por tais fenômenos. Mas aqui vem uma observação. Apesar disso tudo, e por sabermos tanto, nós não sabemos nada. Nós tratamos aqui de uma teoria atômica, ou seja, ideias muito bem comprovadas cientificamente, mas que não passam de hipóteses.
Mas antes que você se desespere e ache que estão ensinando mentiras na escola, se acalma, tá? Acontece que uma teoria, apesar de ser embasada em hipóteses, ela possui muita comprovação. E a grande sacada aqui é que ela tende a sofrer evolução ao longo do tempo. Por exemplo, a teoria atômica teve seu início com Dalton e o seu famoso modelo de bola de bilhar. Passou por Thomson, com seu pudim de passas, permeou Rutherford Bohr, um modelo planetário, até chegarmos no modelo atual de Schrödinger, que é baseado nas probabilidades e na mecânica quântica. Ou seja, a ideia original começou a ser aperfeiçoada de tal forma que a teoria se enquadrou cada vez mais às novas descobertas e à realidade propriamente dita. Quem sabe daqui a 20 anos a teoria já não sofra outro tipo de alteração? Não sabemos. Por isso que é uma teoria. Foram através de inúmeros experimentos que se comprovou, por exemplo, o tamanho de um átomo. E a partir disso também se entendeu o motivo de que não podemos vê-los com os nossos próprios olhos. Como temos que ter comprimentos de onda da luz próximos ao tamanho atômico, em geral o que se usa para ver, entre aspas, um átomo seria comprimentos da ordem do raio-x. A espectroscopia de raio-x é um exemplo de técnica que é muito usada para determinar a composição química de objetos e amostras, tal como vemos nas séries de investigação, como CSI. Mas ainda sobra aquela pergunta: como sabemos que existem tais partículas subatômicas? Por exemplo, como sabemos que existe elétron, próton, nêutron e assim por diante? Bem, se uma criança brinca com um brinquedo e está interessada no seu interior, o que ela faz? Exatamente, ela vai quebrar ele. Como? Geralmente da forma mais violenta possível, né? Batendo ele contra alguma coisa ou algum lugar. Os físicos vão fazer a mesma coisa. Eles pegam dois átomos, fazem com que eles acelerem muito, mas muito mesmo, e batam um contra o outro. Parece uma coisa simples, mas, cara, você lembra do tamanho do átomo? Um angstrom, 0,1 nanômetro. Imagina colidir duas coisas de 0,1 nanômetro um contra o outro. É muito difícil. Então falar é fácil, mas é uma técnica extremamente complexa. Mas ela existe. E são os chamados aceleradores de partículas, como o LHC, os responsáveis por realizar tal empreitada. Os dados são então colhidos e assim sabemos que existe algo menor que compõe um átomo. Afinal de contas, quando você colide os dois átomos, eles vão desprender tudo que tem ali. E aí, esses dados, que são produzidos em intervalos de tempo muito curtos, são analisados. Pois é, nem mesmo usando óculos vermelho, você consegue ver melhor um átomo. Por que eu botei essa piada? Isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilha se possível e comenta se sabia disso tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda muito. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Valeu? Tamo junto. Inter.